e hoje nós iremos falar dos poríferos. Os poríferos foram os primeiros animais que surgiram no nosso planeta, e ainda hoje os poríferos existem, né? Por terem sido os primeiros animais que surgiram, eles são considerados animais primitivos. E aí hoje a gente vai entender as características gerais, as estruturas de seus corpos, sua alimentação, onde vivem, a classificação desses organismos. Então vamos entender o que são os poríferos. Quando alguém te perguntar o que é um porífero, como é que você responde? O porífero, ele é uma esponja. Então os poríferos são esponjas do mar, né? Esponjas dos ambientes marinhos. São animais, então eles pertencem ao reino Animalia e pertencem ali ao filo Porífera. Então lembra lá da classificação dos animais. Primeiro você tem o reino, né? Então reino Animalia, reino dos animais. Depois do reino vem o filo, né? Então reino animal, filo Porífera. Os poríferos fazem parte do filo Porífera, estão dentro do reino Animalia, ou seja, são animais. São as esponjas e estão presentes principalmente nos ambientes marinhos, ou seja, no mar. São animais invertebrados, ou seja, eles não possuem ossos, não possuem o crânio nem uma coluna vertebral, não possuem o endoesqueleto. Por serem principalmente primitivos, são animais muito simples. Os primeiros organismos que a gente fala primitivo, eles vão ser sempre considerados simples, características simples, funcionamento simples, porque são animais que acabaram de surgir. Então não tem um grau de complexidade para funcionar, né, ou características complexas. Sendo assim, os poríferos, né, as esponjas, são organismos muito simples. E vamos relembrar aqui que são invertebrados. Bom, você certamente já assistiu o desenho animado do Bob Esponja. O Bob Esponja, ele representa um porífero. Até porque o Bob Esponja a gente sabe que é uma esponja, né? A esponja do mar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o desenho animado, ele retrata o Bob Esponja como um organismo que anda, né? E os poríferos, na vida real, eles não andam, são animais sésseis, ou seja, eles ficam parados no lugar, eles não têm locomoção. Eles ficam parados, fixos ali num substrato, né? Então, tome muito cuidado com isso. Mas o desenho animado representa o Bob Esponja, e o Bob Esponja, ele tá ali representando um porífero. Até porque ele é um porífero. Então aqui a gente tem o Bob Esponja, ó, e aqui uma imagem de um porífero na vida real. A gente fazendo essa comparação, tá? Bom, vamos entender então as características gerais. Essas características, elas são comuns a todos os poríferos existentes, principalmente quando a gente fala da classificação, né? Porque quando a gente classifica algum organismo ou grupos de organismos, tendem a se diferenciar algumas características, algumas presentes, outras ausentes, mas as características dos poríferos são comuns a todos os grupos, independente da classificação. Então é muito importante a gente entender essas características. Vamos começar entendendo então sobre as células dos poríferos. São células eucarióticas. Os poríferos são eucarióticos, ou seja, a célula do porífero contém um núcleo organizado e organelas membranosas. É uma célula já complexa ali, né? O material genético está organizado dentro do núcleo. São organismos heterotróficos. São organismos que não produzem o seu próprio alimento e por isso eles precisam caçar. E aí lembra que eu falei que eles são sésseis, parados no lugar? Como é que os poríferos se alimentam, né? A gente vai entender isso daqui a pouco. São multicelulares, ou seja, são formadas por várias células, né? Várias células em conjunto formam os poríferos. Então são várias células eucarióticas juntas, formando ali os poríferos. Bom, então os poríferos, eu falei que eles são sésseis, né? Um organismo sésseo é um organismo imóvel, que fica parado, né, no seu ambiente onde vive. E aí, como é que os poríferos eles vão se alimentar? Até porque eles são heterotróficos, então eles não produzem seu próprio alimento e de alguma forma eles precisam se alimentar, né? Os poríferos, eles se alimentam a partir de um processo de filtração. Eles são organismos filtradores. Essa filtração, ela ocorre ali através do seu corpo poroso. Então, do lado de fora do corpo dos poríferos, existem poros. Esses poros
são aberturas, né, externas por onde vai entrar a água. Conforme a água ela entra por esses poros no porífero, essa água ela vai sendo filtrada. E conforme a água ela vai sendo filtrada, vai sendo retida ali matéria orgânica, nutrientes e até plânctons. Então a água ela vem com matéria orgânica, nutrientes, alguns plânctons também, né? Passa pelos poros que tem do lado de fora do corpo dos poríferos. E conforme a água ela vai passando por esse poro, ela vai sendo filtrada. E é na retirada dessa matéria orgânica, desse nutriente, desses plânctons, que os poríferos se alimentam. Né? E aí aqui a gente já ressalta outra característica muito importante, que é a forma de digestão. A digestão dos poríferos é intracelular. Então, ó, intra, dentro, celular, célula. A digestão acontece dentro das células dos poríferos. E são células específicas, né, que a gente vai entender ainda no vídeo de hoje mais para frente. Possuem a célula dos coanócitos. Os coanócitos são células que estão presentes do lado de dentro do corpo dos poríferos e que eles fazem o início do processo da digestão. Né? Então, eles capturam ali essa matéria orgânica, esses nutrientes, esses plânctons, né? E manda para outra célula, que a gente vai entender ainda sobre essa célula, e essa digestão ocorre dentro dessas células, então digestão intracelular. Os poríferos, eles têm diversas cores e diversas formas, né? As cores estão relacionadas ali com a questão de pigmentação, então a gente tem tanto porífero verde, amarelo, alguns poríferos azuis também, tá? Essa questão de cor é pela presença de pigmento, né? Pigmentos são substâncias que dão cor aos organismos, né? E o formato corpóreo em relação à forma vai ser numa questão de simetria radial. Então imagina uma pizza, você pega uma pizza, você corta ela em vários pedaços, né, até dar 8. É assim que a gente acaba dividindo o corpo de um porífero, né? Então a divisão do seu corpo é de forma radial, né? E a gente acaba dividindo em vários eixos, que formam partes iguais, inclusive. Mas dividido em vários eixos. Bom, são organismos primitivos e por serem organismos primitivos, são simples. São organismos acelomados. Organismo acelomado são organismos que não possuem celoma. E por não possuírem celoma e serem primitivos, eles não possuem tecidos verdadeiros. Então, os poríferos, eles não possuem sistemas específicos, como, por exemplo, o sistema circulatório, excretor, sistema digestório, não tem. Tá? Inclusive, os poríferos nem boca tem. Olha que engraçado. Mas são organismos vivos, primitivos, animais primitivos, que se alimentam e se reproduzem. Né? Então, poríferos não possuem tecidos verdadeiros. Numa prova, você pode dizer, porífero não tem nada. Mas é basicamente isso. A reprodução dos poríferos. A reprodução pode ser assexuada, que é a forma muito mais comum desses organismos se reproduzirem, né? Ocorre com muito mais frequência, mas também pode acontecer a reprodução sexuada também, tá? Mas a reprodução que mais ocorre frequentemente nos poríferos é a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela acontece pelo processo de fragmentação ou por brotamento. Já a reprodução sexuada, você tem liberação de espermatozoides, você vai ter a formação de uma larva e eles podem ser tanto vivíparos ou ovíparos em relação à larva, tá? Os poríferos, eles vão se desenvolver em substratos e nesse substrato que ele se desenvolve, né, é aonde ele vai ficar a sua vida, né? Eles vão ficar parados ali, até porque são sésseis. A gente vai entender aqui as estruturas dos poríferos. Então aqui eu coloquei as estruturas e o que cada estrutura é ou a função dessas estruturas. No próximo slide eu já vou mostrar para vocês o que é cada estrutura e já vou abordando o funcionamento ali dos poríferos. Então, começando pelo lado de fora do corpo de um porífero, a gente tem os poros. Os poros podem ser chamados também de ósteos, que são aberturas do lado de fora, aonde vai entrar a água. Então você tem a água ela entra pelos poros, tá? Poros ou ósteos. Então a água ela vai estar entrando por esses poros. Então são
estruturas por onde vai entrar a água, tá? Dentro do corpo dos poríferos existe uma cavidade onde a gente vai chamar de átrio ou espongiocele. Essa cavidade é a cavidade que está do lado de dentro do porífero. Então a água ela entra pelo poro, passando pelo poro ela vai para o átrio. Então é a segunda cavidade por onde a água passa. Pode ser átrio ou espongiocele. A espongiocele ou átrio também é a cavidade que fica antes do ósculo, que é a abertura por onde vai sair a água. Então o ósculo aqui é a abertura que fica na parte de cima do corpo dos poríferos, por onde a água vai sair após passar pelo átrio ou pela espongiocele. Outra estrutura muito importante dos poríferos também é o mesohilo. O mesohilo, ela é uma estrutura dos poríferos que fica entre duas camadas compostas ali por células, e essa estrutura ela vai abrigar tanto células ameboides, que são células que estão presentes no mesohilo, tá? E vai ter ali a presença de estruturas esqueléticas, como por exemplo as fíbrilas, né? Que vai estar formando ali o esqueleto, vamos dizer assim, né? Que vai dar suporte para os poríferos. O mesohilo é uma estrutura gelatinosa. Então, imagine uma gelatina. Você faz uma gelatina, você balança, mesmo ela dura, ela dá uma chacoalhada. Essa é a consistência do mesohilo. Mas eu vou ilustrar para vocês daqui a pouco, para vocês entenderem cada uma dessas estruturas. Também as células, né? Então, existem aí 3 tipos de células principais dos poríferos. Os pinacócitos, os coanócitos e arqueócitos, que também são chamadas de ameboides, presentes ali no mesohilo. Bom, então vamos entender essas estruturas, tá? Então aqui, ó, do lado de fora, aqui, ó, nessa parede do lado de fora aqui, ó, a gente tem a presença de poros, tá? Esses poros é composto por células que são chamadas de porócitos, que compõem ali, né, os poros do lado de fora do corpo dos poríferos, certo? Então aqui você tem o lado de fora, o revestimento externo do lado de fora, onde você tem os poros. Do lado de dentro aqui, ó, você tem a presença, nessa paredinha aqui do lado de dentro do porífero, você vai ter a presença de coanócitos. Os coanócitos são células que estão presentes do lado de dentro, do revestimento interno dos poríferos, e estando em contato ali com o átrio ou com a espongiocele, certo? Aqui do lado aqui na parte de cima, essa abertura da parte de cima do porífero é o ósculo. Então aqui, ó, a água ela vai entrar pelo poro, certo? Vai vir aqui em direção ao átrio ou espongiocele e vai sair aqui pelo ósculo, tá? Aqui, ó, aqui então a gente tem a camada externa, a camada interna. Entre essas duas camadas, a gente tem o que a gente chama de mesohilo, que vai comportar ali as estruturas esqueléticas, né? E também os amebócitos. Então aqui, ó, você tem os coanócitos, certo? Estando em contato ali com a espongiocele ou com o átrio. E do lado de fora, você vai ter células de revestimento. Entre essas duas camadas, você vai ter aí o mesohilo, que vai ter as estruturas esqueléticas, né? São chamadas de espículas, e as células que compõem o mesohilo, amebócitos. Então agora a gente vai entender as funções de cada célula e onde essas células estão. Vamos falar um pouco da questão da alimentação, né? Então aqui você, do lado de fora do porífero, você vai ter a água, certo? Então aqui você tem água. Aqui, ó, você tem água. A água, ela vai passar aqui, ó, por dentro do poro. Então a água ela passa por dentro do poro. Os coanócitos, elas possuem flagelo. Então você tem aqui um coanócito, ó, e aqui nesse coanócito você tem esse flagelo aqui. Os coanócitos, eles batem
esse flagelo. E conforme os coanócitos vão batendo, né, movimentando esse flagelo, eles vão permitindo a movimentação da água. Então a água ela entra aqui pelo poro do porífero, que fica do lado de fora, né, passa aqui por esse poro. A água ela vai chegar aqui, ó, nessa cavidade que a gente chama de átrio ou espongiocele. Os coanócitos, eles vão batendo, né, esse flagelo deles. Conforme os coanócitos batem o flagelo, eles movimentam a água, eles dão impulso para que a água ela saia aqui para cima. Ó. Quando a água ela sobe, ela vai sair por essa abertura que a gente chama de ósculo. Aí a gente vai falar aqui da questão de alimentação. Né? Então, a água ela vai ter ali matéria orgânica, nutrientes, até alguns plânctons também. Quando a água ela passa aqui, ó, pelo poro, os coanócitos eles estão batendo o flagelo. Nesse momento que os coanócitos batem o flagelo, eles também vai fazer um processo de fagocitose. Então, eles vão pegar, né, essas matérias orgânicas, esses nutrientes, né, esses plânctons que estão presentes ali na água, vão fagocitar. Então eles formam algumas bolsas aonde ele vai empacotar essa matéria orgânica, esses plânctons, vai empacotar esses nutrientes e vai mandar para o amebócito que está presente no mesoílo. Então aqui, ó, você tem aqui do lado de dentro, ó, você tem os coanócitos pegam, né, retiram nesse momento que a água entra no porífero. Quando ele pega no processo de fagocitose, né, ele manda, ó, aqui você tem ou a matéria orgânica, ou o nutriente, ou você também tem algum plâncton nas bolsas, né, porque eles fagocitaram, e eles vão mandar aqui para o amebócito. Observem que a cabecinha, né, dos coanócitos está voltado para dentro do mesoílo. O mesoílo também prende, né, sustenta ali as células que a gente chama de coanócitos, tá? E do lado de fora, né, ali para dentro do átrio, você tem os flagelos livres que batem. Então aqui, ó, você tem a água presente no átrio que entrou pelo poro. Os amebócitos, eles pegam, né, esses meios nutritivos de alimentação, fagocitam, e a cabecinha dele tá para dentro do mesoílo. Então aqui, ó, ele vai mandar para o amebócito que está dentro do mesoílo. Então aqui, ó, eles transportam esses meios alimentares para o amebócito. E o amebócito ele vai terminar o processo digestivo e distribuir os nutrientes para todo o corpo do porífero. Certo? Aqui do lado de fora a gente tem os pinacócitos, né, conhecidos também como porócitos, porque eles compõem ali os poros, e também são as células de revestimento do lado de fora da camada externa dos poríferos. Então é assim que funciona a alimentação. Conforme a água ela vai entrando pelo poro, os coanócitos vão pegando esses nutrientes, mandam para o amebócito termina o processo de digestão e distribui para todo o organismo. E é assim que a água é filtrada. Tanto que quando a água ela sai, ela já não sai com aquela grande quantidade de matéria orgânica, nutrientes ou até de organismos que estavam nela, né? Ela sai limpa, tá? Aí a gente fala da questão de excreta também, né? A questão de excreta. Quem vai excretar? Os amebócitos. Então os amebócitos, eles também fazem fagocitose, né? Eles formam bolsas, empacotam os resíduos, mandam aqui pro átrio e sai junto com a água pelo ósculo. A gente tem 3 tipos de corpo dos poríferos. Então os poríferos, eles podem ser asco, sícon ou leucon, né? Então asconoides, ciconoides ou leuconoides. Asconoides são os poríferos que são simples, né? Então eles possuem aqui, ó, uma organização muito simples do corpo. Então, você tem aqui um revestimento externo, do lado de dentro, né, você vai ter lá os coanócitos ali em contato com o átrio ou com a espongiocele. Os ciconoides, eles já são complexos, você vai ter camadas, né, camadas organizadas desses coanócitos aqui. Já é mais complexo, né? E os leuconoides, onde você vai possuir diversas câmaras.
né? Os coanócitos, eles estão dispostos em diversas câmeras. E aqui o átrio, né? Ou a espongiocele, ela é bem mais comprimida e bem mais curta. Então, conforme vai sendo mais complexa a organização corporal desses organismos, maior é a eficiência de filtração, né? E quanto menos complexo a organização corporal, menos a eficiência de filtração. Então aqui a gente tem a representação de como é o corpo de cada um desses organismos de acordo com a organização morfológica, né? Então, asconoides, eles geralmente são mais finos, né? Porque eles não possuem tantas câmeras ou camadas organizadas dentro do corpo, são asco, né? Ciconoides já são mais gordinhas, né? Tá? Porque elas têm umas camadas mais organizadas. E leuconoides, porque elas vão possuir diversas câmeras, então elas são mais gordinhas. O corpo delas são mais gordinhos, mais redondos, tá? São maiores. Vamos entender então um pouco sobre a reprodução dos poríferos. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Então a gente vai falar primeiro da reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela pode ser tanto por brotamento quanto por fragmentação. Então imagine que você tem lá um porífero e um tubarão, né, muito agitado bate nesse porífero. Aí esse porífero ele vai se quebrar todinho. O porífero ele possui uma grande capacidade de se regenerar. Então os fragmentos dos poríferos começam a se regenerar, a se refazer. E quando isso acontece, vai se formar um novo porífero, né? Então por fragmentação. Por brotamento, então você vai ter a esponja, né? Nessa esponja vai se formar um brotinho, é como se fosse uma pequena esponjinha que se forma nessa grande esponja. E esse brotinho aqui que se formou, ele cai no substrato e fixa até crescer e se tornar uma esponja adulta. A reprodução sexuada acontece da seguinte forma. Então você tem duas esponjas. Uma esponja ela vai se tornar naquele momento do sexo masculino e a outra do sexo feminino, tá? Mas não que seja, mas nesse momento de reprodução a gente considera gametas masculinas, gametas femininas. Então você vai ter aqui o macho que vai liberar o espermatozoide na água. Lembra que a água passa pelos poros dos poríferos e que os coanócitos pegam, né, esses meios sólidos presentes na água? Então a água, o espermatozoide está na água, a água ela entra pelo poro. Os coanócitos fagocitam esse espermatozoide, tá? E quando eles fagocitam esse espermatozoide, eles mandam lá para os amebócitos. Amebócitos também são células que têm uma grande capacidade de se modificar. Então eles também viram gametas. E aí viram um óvulo, né? Então você tem lá o espermatozoide que foi liberado na água, que entra pelo poro, os coanócitos pega por fagocitose esse espermatozoide, manda lá para os amebócitos. Então aí você vai ter a fecundação, né? Você vai ter lá a união com o óvulo. Esse óvulo ele vai se desenvolver e vai se formar uma larva. Essa larva ela sai pelo ósculo, né? E essa larva ela vai estar andando pelo ambiente. Ela vai se desenvolvendo, e quando essa larva ela estiver um pouco desenvolvida, ela vai cair num substrato. A larva cai no substrato e aí ela vai passar por um processo de metamorfose, né? Vai se desenvolvendo e se torna uma esponja adulta de novo. Tá? Então, a gente diz que uma reprodução sexuada na biologia é quando tem a troca de material genético, né? Ali a troca de espermatozoides, encontro de gametas, formação, né, do óvulo ali. Já na reprodução assexuada não tem. Tá? Observe que na reprodução assexuada, um brotinho se formou, caiu, não teve liberação de espermatozoide, não teve troca de material genético. Já na reprodução sexuada, teve. Vamos entender então um pouco da classificação dos poríferos, né? Então a gente classifica os poríferos começando pela classe calcária. As espículas, que são as estruturas esqueléticas dos poríferos presentes lá no mesoílo, são formadas por carbonato de cálcio, tá? Esse carbonato de cálcio, essas espécies calcárias geralmente vão apresentar diversas espículas, principalmente na saída, na abertura do ósculo. Então aqui você tem o ósculo, e observe que aqui você tem a presença de algumas pequenas espículas. Algumas espécies
dessa classe calcária apresentam essas espículas bem alongadas, né, até 8 feixes ali na presença do ósculo, tá? Mas o ósculo ali, as espículas ali vai estar sendo composta por carbonato de cálcio. São marinhas, ou seja, vivem no mar. A gente tem aí a classe Hexactinelídea, né, aonde as espículas elas vão ser compostas por silício e são marinhos. Então aqui você tem as espículas dessa classe, onde é composta por silício, tá? Classe Demospongiae. Então essa classe ela possui as espículas compostas tanto por carbonato de cálcio quanto lá por silício, tá? Por silícios, né? Então você vai ter aí uma espícula mista. São marinhas, vivem no mar, porém a espécie Spongilla, elas são de água doce e são a exceção do ambiente marinho. E aqui a gente tem a representação do Spongilla. A gente encerra a aula de hoje, né, o vídeo de hoje, com um belo resumo de poríferos. E é isso, pessoal, até o nosso próximo vídeo.